Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, sexta-feira, como você já sabe, dia de fazermos o vídeo aqui do fechamento da semana. Hoje quero pedir-te que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar de algumas coisas aqui que são importantes e gostaria que você aproveitasse todo esse aprendizado, porque eu quero falar de algumas coisas aqui que são interessantes e por isso peço que você fique desse lado comigo. Bom, vamos lá dar início então a esse vídeo de hoje do fechamento da nossa semana. Em primeiro lugar, quero pedir para você aqui que você não se esqueça de deixar o seu gosto no nosso vídeo, porque eu tenho observado que temos muitas visualizações nos vídeos, mas temos poucos gostos. E isso pode significar que as pessoas efetivamente não estão gostando dos vídeos ou não estão achando interessantes os vídeos que eu tenho colocado no canal. Como eu tenho o objetivo de fazer o melhor, de dar o meu melhor, o fato de você colocar um gosto nesse vídeo quer dizer para mim que você está contente com o conteúdo que eu estou disponibilizando para você gratuitamente. Então, se eu não vejo muitos gostos, isso significa para mim que as pessoas podem não estar a gostar do conteúdo desse vídeo e, portanto, é dessa forma que eu consigo avaliar se o conteúdo está sendo interessante ou não. Por isso, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dessa análise, por favor, não esqueça de deixar o seu gosto. Então vamos lá, vamos aqui falar a respeito dessa semana. Essa semana foi uma semana para mim positiva, como habitualmente tem sido, graças a Deus. Correu bem, poderia ter corrido melhor, poderia ter feito algumas coisas melhor, poderia. Mas eu também quero falar disso aqui, eu tenho sempre repetido algumas vezes a mesma coisa, não é? Que você tem que estar contente com aquilo que você realiza, porque senão você nunca vai estar satisfeito. Ou seja, quando você ganha, você reclama que você ganha pouco. Quando você perde, você reclama que você perde. Ou você olha para alguma oportunidade que possivelmente você deixou passar. Sendo que o que eu quero aqui, o meu objetivo é que você aprenda a investir corretamente. Por isso eu partilho com você quando erro, quando acerto, o que faço e o que acho que faço bem e o que acho que poderia ter feito melhor. E desta forma eu também quero que você olhe para esse aprendizado desta forma. Porque eu não quero que você dependa de mim para investir, eu quero que você aprenda por si só a ter as suas próprias opiniões, que você acredite nas suas análises e que a sua forma de investir possa melhorar, para que você possa se tornar lucrativo e por consequência se torne consistente também nos seus lucros. Então eu quero falar aqui de algumas coisas e dentre elas também, como sempre, vou partilhar o meu resultado aqui durante essa semana. O que foi bom e o que não foi bom. Ou não vamos dizer não foi bom, foi menos bom então. Então vamos lá, vamos começar como sempre pelo SP500, como você já sabe, o pai de todos os nossos índices. Na segunda-feira à noite falamos na live, não é, sobre essas entradas aqui. E deixei isso tudo bastante claro aqui para você, todas as entradas que tinha feito e por que tinha feito. Falamos dessa oportunidade que o mercado havia nos dado justamente numa zona aqui de anterior suporte aqui, ou seja, o mercado voltou novamente aqui e nos deu uma oportunidade. Além do que, como você já sabe, não quero aqui gastar muito tempo com isso. Aliás, vamos ter uma live essa semana sobre pullback. Tá bom? Sobre pullback e inversão. Então veja que fez um pullback perfeito nesta zona, assim como em outros índices, mas nós falamos disso no vídeo de segunda-feira. Portanto, se você não viu esse vídeo, você pode voltar lá e assistir o vídeo e ver tudo que falamos na live de segunda-feira. Eu quero agora interpretar tudo que nós fizemos durante a semana e quais foram os resultados. Portanto, veja bem, o mercado veio a subir, nos deu aqui razão no movimento todo, voltou a fazer um pullback novamente aqui na zona de anterior resistência, que por sua vez tornou-se suporte aqui, onde efetivamente eu aproveitei para fazer mais um reforço da posição, porque você sabe que na minha metodologia eu divido as minhas entradas em três partes.
Por isso também estamos fazendo um plano de trade e eu quero depois partilhar com você para que nós possamos fazer juntos aqui um plano de trade para que você possa realmente entender e conseguir aplicar na prática ou replicar, se você assim entender, a minha metodologia, a forma com que eu faço as coisas. Depois então o que aconteceu? O mercado voltou, rompeu novos máximos. Quando ele rompeu esses máximos aqui, quem já me acompanha sabe, eu realizei então a primeira parte da minha posição. E por que eu sempre faço isso? E é disso que eu quero falar com você hoje. Porque é uma forma de eu me sentir tranquilo, é uma forma de eu sentir que eu já realizei parte do meu lucro. Ou seja, isso deixa-me tranquilo, eu não fico ansioso, porque não sei se o mercado vai continuar a subir, se o mercado vai continuar a descer. Portanto, eu já encaixei parte dos meus lucros. Depois, o que eu fiz aqui então? Eu automaticamente, quando realizei lá, ajustei os meus stops aqui nesta zona. Ou seja, dando aqui um bom espaço para o mercado para que ele pudesse continuar a se mover. Ou seja, daqui até onde nós estávamos, tínhamos aqui uma distância de 1,20%. Então veja bem, o que aconteceu aqui? O mercado voltou para baixo, aqui nesta zona ele já limpou a minha primeira posição, o stop da minha primeira posição, que aqui estava, que vinha aqui de baixo. E a outra posição ficou aqui então o stop, aonde também na mesma vela eu fui estopado. Então veja, quando você olha para isso aqui, você vê que, pois é, Eugênio, mas se tu tivesse deixado o stop mais aqui em cima, ou então por que você não realizou toda a tua posição aqui? Por uma simples razão, porque eu não sabia que o mercado ia fazer esse movimento corretivo. Não é? Se eu soubesse que o mercado ia fazer todo esse movimento aqui abaixo, por que eu não teria realizado mais essa posição aqui? É óbvio que eu teria realizado tudo aqui, mas eu não sabia. Então, depois que nós vemos o movimento aqui, é muito fácil dizermos, pois é, eu devia ter realizado tudo aqui, ou deveria ter aproveitado para entrar em short. Primeiro que você não deveria ter aproveitado para entrar em short. Certo? E eu recebi aqui alguns comentários e por isso também estou falando nisso. Você não deveria entrar em short, porque em short você estaria contra a tendência, certo? Então, eu não faço esse tipo de operação, ou seja, eu me mantenho dentro, possivelmente, na maioria das vezes, sempre a favor da tendência. Não digo que vez ou outra eu não opere contra a tendência, mas eu prefiro manter-me do lado da tendência. Então, veja como é que são as coisas. Uma boa entrada, como eu disse para você aqui na segunda-feira, que nós somos aqui franco-atiradores, ou seja, quando o mercado está ali, é ali que você tem que ter coragem de entrar. São nesses momentos, são nessas velas que você tem que ter coragem de entrar. É aqui que você tem que entrar. Por quê? Porque tendo uma boa entrada, e você vai ver depois que apesar de eu ter tido lucros menores, mas eu tive lucro nas minhas operações. E é isso que eu quero que você entenda. Ou seja, a minha forma de trabalhar é uma forma totalmente diferente, talvez, de tudo aquilo que você já tenha visto até aqui. Onde as pessoas ensinam, rompeu, tem que comprar. Veja bem se você tivesse comprado aqui no rompimento. O rompimento, como eu sempre digo, é a hora de você realizar a primeira parte da tua posição. Ou seja, você já encaixou parte dos lucros. Daqui para frente, tudo que acontecer é uma mais-valia, é só lucro que vem daqui para frente. Então é nisso que você tem que focar, em entrar na posição realmente quando vale a pena. Quando o teu stop é curto, quando o teu risco é baixo. Eu ainda falei essa semana sobre gestão de risco aqui na metodologia FCT. Se você não viu esse vídeo também, por favor, volte lá, assista esse vídeo, é importante para você. Se você quer aprender, se você quer ser lucrativo, você tem que assistir. Você não pode desprezar nada daquilo que eu falo aqui. Por mais que no final você olhe para isso, eu já sabia. Tudo bem, você já sabia, ótimo. Mas se você não sabia, sempre alguma coisa você pode tirar daqui. E eu quero que você aprenda. Então olha só, eu entrei bem aqui com as minhas posições. Quando o mercado rompeu os máximos, eu já tratei de realizar a minha primeira posição.
Ah, Eugênio, mas por que tu não esperou para ir lá em cima? Eu não sabia se o mercado ia lá. E eu não tinha exatamente um take profit definido aqui para além dos 3.300 pontos. Então, mesmo que o mercado fosse aqui nos 3.300 pontos, quando chegasse aqui, eu poderia olhar para isso e dizer, poderia ter esperado para realizar aqui, não é? Mas da mesma forma que eu poderia ter esperado para realizar aqui, eu depois poderia ter realizado todas as minhas posições aqui para baixo, não é verdade? Então nós nunca sabemos, não há certezas no mercado, há probabilidades. E a técnica, a gestão que você usa para gerir as suas posições é o que vai fazer grande diferença para você no final. Vai fazer diferença nos teus lucros e vai fazer diferença no teu índice de acerto. Porque você tem que ter uma estratégia eficiente. Na próxima aula sobre metodologia, nós vamos falar disso também. E eu quero que você aprenda a fazer uma gestão eficiente aqui dessas posições. Então veja bem, eu peguei a primeira posição e realizei no rompimento. Ajustei o stop da segunda posição, dando aqui também uma boa distância para o mercado. Efetivamente o mercado veio aqui embaixo porque veja bem, o que nós tínhamos aqui? Vou colocar aqui só para você ver. A nossa resistência intermédia estava aqui, olha bem. Então eu deixei o meu stop aqui abaixo desse ponto. O mercado veio aqui, poderia ter vindo aqui, pego o meu stop e poderia ter continuado. Perfeitamente poderia. Mas qual é o meu objetivo aqui? Maximizar os meus lucros. E essa entrada que eu tinha aqui foi onde eu ajustei os stops com maior distância dos preços de mercado. Então veja, eu poderia ter feito muito mais lucros nessa operação? Poderia. Se eu tivesse realizado as duas aqui, se eu tivesse realizado todas elas aqui, eu teria mais lucro. Mas eu não sabia que isso aqui ia acontecer. E assim como eu não sabia, você também não sabia. E todo esse evento aqui de ontem, veja que nada de especial se passou aqui. Nada mesmo. Tivemos algumas notícias ali que os bancos apertaram ou estão apertando um pouco o governo dos Estados Unidos para que aumentem os gastos públicos de forma a que possa facilitar também a vida deles com alguns incentivos, mas não foi por isso que o mercado baixou. Baixou realmente porque houve aqui um momento de realização de lucros. Nós temos que entender sempre e compreender o que o mercado está fazendo. E por isso eu pedi para você assistir esse vídeo até o final, porque você tem que entender aqui o que está acontecendo. Então vamos lá ver. Eu agora quero limpar essa análise aqui, porque eu quero continuar falando disso para você. Então, só para que nós não percamos aqui o fio da meada, eu já vou mostrar para você aqui quais foram os resultados do SP500. Veja bem, eu tive numa posição um lucro de 185, na segunda posição aquelas duas que eu entrei mais embaixo, na primeira 185 que eu vendi no rompimento, depois 133 que foi o meu primeiro stop lá mais em cima, e na última posição eu tive só 17 euros de lucro. Veja, nesse reforço aqui eu só tive 17 euros de lucro. Mas se eu tivesse aqui, não tivesse adotado uma estratégia eficiente, eu poderia até ter tido prejuízo. Se o mercado já estava aqui em cima, por que eu vou deixar o meu stop aqui por baixo? Eu tenho que ajustar o stop como um stop gain. Eu tenho que garantir que eu não vou perder mais. E por isso eu quero falar com você agora sobre isso aqui. Quero limpar essa análise que aqui está, porque quero falar com você sobre toda esse movimento que aqui está. E vou tirar daqui também este fibro. Então vamos lá ver. Quero perguntar para você agora, o que mudou? O que mudou no SP500? Nada. Aquilo que nós falamos na segunda-feira, o que mudou? Nada. Os dados econômicos continuam agradando o investidor. Os resultados das empresas continuam sendo melhores do que o esperado. Raras são as exceções onde o resultado ou lucro por ação é menor. Muitas vezes até nós vemos que o total de receitas pode até ter sido um pouco menor, mas mesmo assim o lucro por ação foi maior do que o esperado.
Ou seja, o que mudou aqui no sentimento do investidor? Nada. O que mudou no nosso paradigma? Nada. Tanto que, veja bem, o que acontece aqui? Sempre que o mercado se aproxima de uma zona interessante, como é aqui, ó, o que acontece? Se aproximou já aqui de uma zona de suporte. O que aconteceu? Imediatamente, veja que nem tocou aqui, como eu falei na segunda-feira. Nem chega até lá, o mercado já começa a comprar novamente. Então responda para mim, o que mudou aqui? Não mudou nada. Meus queridos, o sentimento continua o mesmo. As pessoas continuam com interesse comprador. Nada se alterou. Todo esse movimento que nós vemos aqui é um movimento saudável. E mais uma coisa que eu quero que você veja aqui. Diga para mim, vamos olhar isso mais aqui desde os fundos de março. Diga para mim, continua a nossa tendência ou não continua? Responda você. A tendência primária continua sendo altista, isso é indiscutível. Não temos aqui ponto de discussão nessa matéria. A nossa tendência secundária é essa amarela que está aqui. Ela se alterou? Não. O mercado continua fazendo máximos? Continua, não é? Dos nossos máximos históricos aqui, onde tínhamos uma linha de tendência que passava mais ou menos por aqui, que possivelmente você ainda poderia dizer assim, não, mas a tendência secundária aqui é baixa. Apesar de não ser, você ainda poderia olhar para isso dessa forma. Já foi rompido, o mercado já superou, ou seja, já não tem interesse que nós tenhamos essa linha aqui. Então diga para mim, o que mudou aqui desde os últimos fundos que nós fizemos aqui? Alterou-se a nossa tendência? Não. O mercado mantém-se na nossa tendência. Agora vamos olhar mais no curto prazo? Vamos olhar aqui para a nossa tendência terciária, que é essa que está aqui, dentro deste canal que aqui está. Diga para mim, mudou alguma coisa? Não mudou nada. E outra coisa que eu quero que você entenda aqui, que você perceba, e por isso novamente digo, pedi para que você assista esse vídeo até o final, e eu vou me dedicar um pouco nisso aqui. Os resultados vão ser rápidos, eu apresento rapidamente. Eu quero que você entenda o movimento que aqui está, e eu preciso que você entenda. Veja bem, o que é isso aqui? Toda essa parte que aqui está, e vou colocar isso aqui dentro de um quadrado para que você veja. Todo esse movimento que aqui está. O que nós chamamos a isso aqui? Tudo isso aqui é um impulso altista, ou seja, podemos dizer que é um swing, podemos. Cada movimento desse, até que se faça uma correçãozinha, é um swing. Uma lateralidade aqui no meio, um novo swing. Não é verdade? Mas todo esse movimento é um impulso altista, que veio depois de um movimento de correção. Certo? Se você não entende, vai ser muito bom que você assista depois o vídeo que eu vou fazer, da live que vamos fazer sobre o pullback e inversão. Então veja, toda essa tendência aqui acabou aqui, ou seja, temos aqui, na verdade, um novo swing, não é? E todo esse movimento que está aqui, a partir daqui, é todo um impulso, ou seja, esse impulso baixista terminou aqui. E depois temos aqui um novo impulso altista. Então, vamos ver aqui uma coisa? Vamos analisar esse impulso? E eu quero que você analise aqui junto comigo.
Diga-me lá, o que se alterou aqui? Até onde pode vir esse movimento corretivo? Eu quero que você responda para você mesmo. Ele pode vir até o 61,8 de Fibo, não pode? A partir dali, veja bem onde é que está o 61,8. Justamente na linha de suporte do nosso canal aqui. Certo? Agora o que eu quero que você veja aqui. Vou tirar isso aqui daqui. Tudo para que a nossa análise fique mais clara, fique mais limpa. Diga para mim. Responda-me lá. Tá aqui os 38,2 de Fibo. Tá aqui uma zona de anterior resistência, e aqui funcionou também como resistência. 38,2 de Fibo. Nossa linha amarela que vem desde lá dos fundos de março. Tem confluência com os 38,2 de Fibo, uma zona de anterior resistência que poderá vir a funcionar aqui como suporte. Se for os 50% de Fibo, vamos olhar? Temos aqui o que? Para além dos 50% de Fibo, anterior zona de suporte, suporte, média dos 200 dias que aqui está. Junto, o que temos aqui? Tudo junto. Média de 200 dias, zona interessante de suporte para apoiar o preço. Média dos 200 dias. Mesmo que o preço venha até aqui, nada se alterou. A tendência se mantém. O interesse comprador está manifesto aqui. Você está vendo isso aqui. Olha aqui. Está aqui o interesse comprador. Ah, não, Gênio, mas tudo isso aqui foi vendedor. Assista o vídeo lá de Price Action, onde eu falo para você que você tem que aprender a interpretar o que essa vela aqui está dizendo para você. E diga para mim, você, aqui, o que essa vela está te dizendo? Está te dizendo que os vendedores empurraram até aqui embaixo o preço e os compradores empurraram tudo de novo até aqui em cima. Depois, na vela ao lado, temos o que aqui? O momento que ficou em indecisão, não é? Depois temos aqui, novamente, a venda. Mas olha aqui o que temos aqui imediatamente já abaixo. Essa vela abriu aqui embaixo, os vendedores empurraram até aqui e os compradores encheram a vela de novo até aqui em cima. Então, se você pegasse essa vela e colocasse do lado dessa, essa vela mataria essa aqui. Você teria essa aqui ainda como um sentimento positivo. Então veja, nada mudou. E por isso que é importante que você sempre mantenha uma estratégia. Veja como as minhas operações funcionaram no SP500. Deu certo, não deu? Eu não ganhei o que gostaria? Não ganhei, mas eu ganhei. Eu saí positivo. E é esse o foco que eu quero que você tenha. Você tem que vencer o mercado. E para isso você precisa entender os movimentos que o mercado faz. E quando eu digo assista até o final, é porque você precisa assistir até o final. Porque senão você não vai entender isso que eu estou falando para você. Aí no final você vai dizer para mim que não dá certo, que a estratégia não funciona, que afinal você continua a perder. Eu tenho visto aqui, recebo, não quero tornar isso público, mas às vezes me dá vontade de pegar todos os e-mails que eu recebo e colocar aqui. E as pessoas me dizem, Eugênio, já fechei, depois que comecei a te acompanhar, já fecho o mês positivo. Depois que comecei a te acompanhar, eu cresci a minha conta 70%. Depois que te acompanho, a minha conta cresceu 50%. Eu agora já começo a ter consistência, já sou lucrativo, já dobrei a conta, já fiz isso. São tantos os comentários. Mas essas pessoas são aquelas que estão sempre presentes aqui. E são essas que assistem os vídeos até o final. Porque para elas é importante tudo que eu falo.
porque elas querem entender os movimentos. E é isso que você precisa, manter o foco. O teu foco é vencer o mercado. E para isso você tem que entender o que essa vela está te dizendo. Você tem que entender, como eu disse, que tudo isso aqui, que aqui está, é um impulso autista. Tudo isso aqui é um impulso autista. E você tem que analisar esse movimento que aqui está. Portanto, o que eu posso te dizer aqui? Se na segunda-feira, hoje é sexta-feira, você sabe que eu não gosto de estar exposto ao fim de semana, eu prefiro estar com a mente tranquila e aproveitar o fim de semana, descansar, estar com a minha família, com os meus amigos, fazer coisas que me deem prazer, que me deem satisfação, porque a vida não é só mercado financeiro. E eu falo disso sempre. Então vamos lá, você acha o quê? O que eu vou fazer quando o mercado chega aqui? Responda-me aí você. O que você acha que eu pretendo fazer quando o mercado chegar aqui? Exatamente. Comprar. E dividir a minha posição, a minha estratégia, sabendo que o mercado pode vir aqui no 61.8 de Fibo, nessa outro suporte que está aqui embaixo, poderá vir. E eu tenho que ter isso em mente, isso tem que fazer parte da minha estratégia. Por isso que eu vou entrar aqui com uma posição para ver se o mercado vem mais abaixo ou não. E possivelmente o que vai acontecer aqui nesse lugar? O que eu busco aqui sempre? E você sabe disso. Porque vamos lá, pessoal, vamos entender aqui uma coisa. Também vai sair um vídeo sobre isso. Quero que você entenda aqui. Pessoal, quem comprou aqui nesse movimento tem os stops aonde? O que você acha que vai acontecer quando os preços chegarem aqui? É óbvio que vai limpar os stops aqui. É óbvio. Tem uma grande chance de que venha limpar os stops aqui. E a minha estratégia você já conhece. Você que me acompanha já sabe. Por isso, queridos, tenham em atenção. Entendam o que o mercado está dizendo para você. Está aqui todo o nosso movimento, todo o nosso impulso. É esse último impulso aqui que nós estamos analisando, certo? E ainda se você quiser, você poderia até puxar esse movimento para aqui. Poderia. Mas veja, aqui você também tem uma zona de anterior resistência, 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 certo? Mas veja que se o mercado vir aqui, por baixo desta zona, como eu disse para você, que é onde estava o meu Fibo deste movimento, aqui, onde justamente bate certinho com os 38, se você colocasse o teu Fibo aqui e o mercado vier limpar os stops aqui por baixo, também vai vir nos teus 38. Então não seria grave você ter essa diferençazinha no Fibo, mas você tem que entender que o movimento que você está analisando é este movimento aqui, é este impulso autista. Então, enquanto isso aqui não for rompido, essa tendência se mantém. Como eu digo sempre para você, veja que essa linha vai vir aqui mais para cima, não é? Quando o preço estiver por aqui. Então, mais importante seria a nossa média de 200 dias e essa linha azul que aqui está, do que propriamente a amarela, que vem de mais tempo. Essa linha é uma linha menos importante do que essa que aqui está. E é isso que eu preciso que você entenda e compreenda. Ok, meus amigos? Fiquem atentos a isso aí. Vou dar continuidade então rapidamente. Nasdaq. Entrei com uma posição aqui. Depois reforcei a posição aqui. Mantive os stops ligeiramente por cima do meu ponto de entrada. O que aconteceu? O mercado veio aqui embaixo, apanhou as minhas duas posições aqui. E os lucros foram bem relativamente pequenos até, porque daqui até aqui eu efetivamente consegui um bom resultado, mas daqui até aqui foi só para pagar despesa, vamos assim dizer. Dow Jones, mesma coisa. Tinha minha entrada aqui de segunda-feira, quando o mercado rompeu, obviamente,
chegou aqui em cima, eu literalmente realizei uma parte da minha posição. Ajustei depois do meu reforço aqui, quando o mercado veio aqui, eu fiz o reforço de mais 2 posições, você lembra que na segunda-feira eu só tinha entrado com uma. O que eu fiz? Mantive os stops aqui por cima. E quando o mercado veio aqui, apanhou então as minhas 2 posições. Da mesma forma. França. Tinha 2 entradas aqui na segunda-feira. Quando o mercado veio aqui embaixo, aproveitei para reforçar. Primeira coisa, quando veio aqui em cima, rompeu os anteriores máximos, realizei a primeira parte. Ajustei o stop da segunda parte aqui para cima. O mercado veio, apanhou meu stop, sendo um stop gain. Ah, Eugênio, podia ter realizado aqui? Podia, se eu soubesse que isso aqui ia acontecer. Tu acha que eu não tinha realizado aqui em cima? É óbvio que eu tinha realizado aqui, não é? Reforcei aqui, mantive os stops ligeiramente por cima do break-even. Veio aqui o mercado, limpou meu stop novamente. DAX. Tinha entrado aqui na segunda-feira, no fundo dessa vela, com 2 posições, você lembra? Quando o mercado chegou nos 13.300 pontos que falei, é óbvio que eu ia realizar pelo menos a primeira parte. Ajustei o stop da segunda parte aqui para cima. Fiz uma nova entrada quando o mercado veio aqui nos 38.2 de Fibo. Fez novamente o pullback aqui, não fez? Então, aproveitei para reforçar. Mantive os stops aqui também, o mercado voltou a descer, pegou a minha outra posição que estava aqui embaixo e mais essa que estava aqui. Essa aqui foi só para pagar a despesa. Aqui ainda deu um lucrozito. Eurostock 50. Réplica do DAX, exatamente o mesmo movimento. Entrei aqui, saí com a primeira lá, ajustei os stop aqui dessa posição aqui em cima, mercado voltou já e já me pegou aqui. Fiz um novo reforço aqui no fundo dessa vela, mantive os stops por cima no break-even, fechei só para pagar a despesa também. O K100 foi o pior dessa semana, o K100. Entrei aqui nesta vela, quando fez esse fundo, entrei aqui com 2 posições aqui no K100. A hora que o mercado subiu, ajustei exatamente ao break-even. O mercado voltou, limpou as minhas 2 posições, não ganhei nada aqui, ou seja, foi €1 cada posição aqui no K100, apenas €1. Depois, senhores, euro-dólar. O que aconteceu com o euro-dólar? Quem assistiu a live segunda-feira sabe. Tinha intenção aqui de entrar com posições curtas no euro-dólar. O mercado rompeu a zona que eu falei aqui, acima dos 1,15, dos 1,1497. Entrei com a primeira posição. Efetivamente, o que aconteceu? O mercado continuou a subir. Estava contemplado na minha estratégia fazer um reforço por cima dos 1,1570. O mercado foi lá, entrei com mais 2 posições. Tive que assumir a perda aqui, porque vi no fechamento desta vela que o mercado não iria me dar razão. Já era visto aqui que como o preço ficou aqui por cima, não retornou aqui embaixo, porque a estratégia era o quê? Que o mercado retornasse aqui, a vela fechou, abriu a outra, começou a cair, se manteve aqui e eu aguentei a posição durante essas 4 horas. Quando fechou essa vela, abriu a seguinte, eu encerrei à mão as 3 posições. Assumi uma perda daqui do fecho dessa vela até aqui e aqui do fecho dessa vela até aqui, foram 2 posições ganhadoras. Mas tive que assumir aqui também uma posição perdedora. Dólar, índice do dólar, mesma coisa. Vejam o que aconteceu aqui. Efetivamente, ainda falei na segunda-feira, provavelmente o dólar vem aqui embaixo, aonde eu quero comprar. Se você não assistiu a live, volte lá e assista a live, para você ver que tudo que eu falo aqui tem fundamentação naquilo que eu disse na segunda-feira. Eu disse o que iria acontecer e o que eu queria fazer. Por isso está aqui o resultado do que eu falei lá e do que eu fiz. Então,
Entrei com a primeira posição aqui em longo. O mercado, em princípio, pareceu me dar razão. Contemplado na minha estratégia, entrar com as outras duas caso o mercado viesse aqui. Entrei com as outras duas. O que aconteceu aqui? Justamente o mercado, teoricamente, aqui não está me dando razão. Ou seja, tive que assumir as perdas daqui até aqui e aqui fechei as posições no break-even porque já vi que o mercado vai se manter em lateralidade aqui nesta zona, pelo menos nos próximos dias. E deverá ainda limpar os stops do pessoal que está comprando aqui. Existe interesse comprador no dólar nesta zona, certo? Então é possível que o mercado se mantenha aqui, não acredito que dispare já. Portanto, aqui também é um par para observar na próxima semana. Então, senhores, em termos de resultado, vamos lá ver para que esse vídeo não fique muito extenso. Tá aqui, Nasdaq. Ganhei 204 euros numa posição, 8 euros na segunda. Dow Jones, 145, 50 e 50. França, ganhei 72 euros na primeira posição, 14 na segunda e 1 euro na terceira, como eu disse, só para pagar despesa. DAX, 604 na primeira, 315 na segunda e na terceira posição, ou seja, no reforço que eu fiz, aqui eu fiz reforço, não ganhei nada. Aqui eu fiz reforço, não ganhei nada. Foi só para zerar a posição e entrar para a minha estatística como sendo uma operação vencedora. Porque não importa se eu só ganhei 1 euro, a posição foi vencedora porque eu não perdi dinheiro. Ou seja, a estratégia foi eficiente. Eurostock 50, 110 euros na primeira, aquelas duas posições que eu entrei lá embaixo, 110 e 70, aqui já foi stop. Terceira posição onde eu reforcei, só para pagar a despesa. Olha aqui o K100, 1 euro, 1 euro. E ainda bem, vejo que é uma estratégia eficiente. Ajustei stops a break-even porque percebi a fraqueza do mercado. O que aconteceu? O mercado efetivamente veio lá buscar os meus stops. Então, não foi mal porque entrou estatisticamente positivo na minha estatística. Euro-dólar. Perdi 30 euros na primeira entrada, ou seja, entrei e o mercado continua a subir, perdi 30 euros. Nas duas que eu entrei mais em cima e fechei embaixo, ou seja, ganhei 17 euros cada uma, o que me deixa com o euro-dólar negativo esse mês, ou seja, o euro-dólar esse mês é um par que eu perdi dinheiro com ele. Índice do dólar, 15 euros ganhei na primeira entrada, foi aquela ali embaixo, e depois aqui eu perdi, 15 euros na primeira entrada, que foi aquela mais de cima, que eu entrei longo, e depois nas duas que entrei embaixo, fechei um bocadinho acima do break-even, ganhei 7 euros cada uma. Então, senhores, o que totalizou aqui essa semana? Essa semana totalizamos então com ganhos de 1.985 euros. Se você vê em relação às semanas anteriores aqui, não foi uma semana muito melhor, quer dizer, não foi melhor do que a semana anterior. A nossa primeira semana no mês foi muito boa, a segunda semana foi aquela aqui onde nós demos, eu em especial dei alguma azeitada, dei alguma argolada e o mercado também não foi muito positivo naquela semana. Semana passada foi uma semana legal. E essa semana também não deixa de ter sido uma semana interessante, porque foi uma semana positiva. Por quê? Porque eu mantive a estratégia, interpretei corretamente o mercado, estive posicionado do lado certo do mercado, aproveitei os movimentos, entrei na hora certa, tive uma gestão monetária eficiente e isso tudo me fez ter resultados positivos. E eu espero que você também tenha tido. Total de posições abertas, 26, 24 acertos e 2 erros. Portanto, nosso índice essa semana foi de 92,3% de acerto. O que totaliza, no total, esse mês, temos um índice de acerto aqui de 87,86. Estamos um bocadinho abaixo do mês passado. Mês passado tivemos 88, mas temos ainda mais uma semana, porque esse mês
é um mês com 5 semanas, então até vamos ter que dar um jeito aqui de ajeitar a nossa planilha para colocarmos aqui os ganhos da próxima semana. Então, no total, temos esse mês aqui um ganho de 8.652 euros até o presente momento. Em 3 semanas, esse é o ganho que nós temos na nossa conta, que começou com 5.000 euros. Então, senhores, é esse o movimento desta semana. Como eu disse para você logo no início, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu gosto para que eu saiba se efetivamente isso está sendo interessante para você ou não. Porque caso não seja interessante esse tipo de vídeo, eu paro com esses vídeos e faço outros que sejam mais interessantes ou que venham de encontro às necessidades dos senhores. O que eu quero é passar o conhecimento e também quero perceber se há aqui se realmente vocês gostam disso ou não. Se é a primeira vez também que você está me assistindo, também deixe o seu gosto, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Para a semana temos 2 lives, uma na segunda-feira onde falamos dos mercados e na quarta-feira temos uma live aqui sobre pullback ou inversão de tendência. E eu espero você nestas 2 lives, porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.